Em nossa paraxá, José faz algo incomum. Revelando-se aos seus irmãos, plenamente consciente de que eles sofreriam um choque e depois culpa ao se lembrarem da razão pela qual ele estava no Egito, ele passa então a reinterpretar o passado. Lemos em Gênesis 45, 4 a 8. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai diante de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Isto é muito diferente da maneira como José descreveu esses eventos quando falou com o mordomo-chefe na prisão. Diz ele: Fui levado à força da terra dos hebreus, e mesmo aqui não fiz nada para merecer ser colocado em uma masmorra. Gênesis 40, 15. Então foi uma história de sequestro e injustiça. Porém, na sequência, essa se tornou uma história de providência e redenção divina. Não foram vocês, e sim Deus. Vocês não perceberam que isso fazia parte de um plano maior. E embora tenha começado mal, acabou bem. Portanto, não se considerem culpados e não tenham medo de qualquer desejo de vingança da minha parte. Não existe tal desejo. Percebo que todos estávamos sendo dirigidos por uma força maior do que nós, maior do que podemos compreender totalmente. José faz o mesmo na paraxá da próxima semana, quando os irmãos temem que ele possa se vingar após a morte do seu pai. Em Gênesis 50, 19 a 20, nós lemos: E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José está, na verdade, ajudando seus irmãos a revisar a sua memória do passado. Ao fazer isso, ele está desafiando uma das nossas suposições mais fundamentais sobre o tempo, a saber, a sua assimetria. Nós podemos mudar o futuro, não podemos mudar o passado. Mas isso é totalmente verdade? O que José está fazendo por seus irmãos é o que ele claramente fez por si mesmo. Os eventos mudaram a sua compreensão e a compreensão do passado. O que significa? Nós não podemos entender completamente o que está acontecendo conosco agora, até que possamos olhar para trás em retrospecto e ver como tudo acabou. Isso significa que não somos mantidos cativos no passado. As coisas podem acontecer conosco, não tão dramaticamente quanto a José talvez, mas mesmo assim benignas, que podem alterar completamente a maneira como olhamos para trás e nos lembramos. Pela ação no futuro, nós podemos redimir o passado. Um exemplo clássico disso é o discurso de formatura de Steve Jobs, em 2005, na Universidade de Stanford, que já foi visto por mais de 40 milhões de pessoas no YouTube. Nele, ele descreve 3 golpes esmagadores em sua vida. Primeiro, ter de abandonar a faculdade, ser demitido pela empresa que fundou, a Apple, e ser diagnosticado com câncer. Cada um desses eventos, disse ele, o levou a algo importante e positivo. Ao abandonar a faculdade, Jobs pôde fazer qualquer outro curso que desejasse. Ele participou de um de caligrafia e isso o inspirou a incorporar em seus primeiros computadores uma variedade de fontes com espaçamento proporcional, dando aos scripts do computador uma elegância que antes estava disponível apenas para impressores profissionais. A demissão da Apple o levou a abrir uma nova empresa de informática, que é chamada de Next, que desenvolveu recursos que ele eventualmente traria de volta à Apple, além de adquirir a Pixar Animation, o mais criativo dos estúdios de filmes animados por computador. O diagnóstico de câncer o levou a um novo enfoque de vida, e isto o fez perceber: seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. A capacidade de Jobs
de construir essas histórias, o que ele chamou de conectar pontos, certamente não deixou de estar relacionado à sua capacidade de sobreviver aos golpes que sofreu na vida. Poucos poderiam ter se recuperado do revés de ser demitido da sua própria empresa, e menos ainda poderiam ter alcançado a transformação que ele fez na Apple quando voltou, criando o iPod, o iPhone e o iPad. Ele não acreditava em inevitabilidades trágicas. Embora ele não tivesse colocado nesses termos, ele sabia que por meio de ações no futuro, podemos redimir o passado. O professor Mordechai Rothenberg, da Universidade Hebraica, argumentou que esse tipo de técnica de reinterpretar o passado poderia ser usada como técnica terapêutica na reabilitação de pacientes que sofrem de um sentimento de culpa paralisante. Se não podemos mudar o passado, então ele estará sempre presente, segurando-nos como uma bola e uma corrente em torno das nossas pernas. Não podemos mudar o passado, mas podemos reinterpretá-lo, integrando em uma narrativa nova e mais ampla. Isso foi o que José estava fazendo, e tendo usado esta técnica para ajudá-lo a sobreviver a uma vida pessoal de altos e baixos sem igual, ele agora a usa então para ajudar seus irmãos a viver sem uma culpa esmagadora. Encontramos isso no judaísmo ao longo da sua história. Os profetas reinterpretaram a narrativa bíblica para a sua época. Depois veio o Midrash, que o reinterpretou de forma mais radical, porque a situação dos judeus havia mudado também de forma mais radical. Então vieram os grandes comentaristas bíblicos, místicos e filósofos. Dificilmente houve uma geração em toda a história judaica em que os judeus não reinterpretaram os seus textos à luz da experiência do tempo presente. Somos as pessoas que contam histórias e depois as recontam repetidamente, cada vez com uma ênfase ligeiramente diferente, estabelecendo uma conexão entre o então e o agora, relendo o passado à luz do presente, da melhor maneira possível. Diz o Rabbi Jonathan Sacks que é contando histórias que se dá sentido à nossa vida e à vida do povo judeu, e por extensão, de todas as pessoas. E é permitindo que o presente reformule a nossa compreensão do passado que resgatamos a nossa história e a fazemos viver com uma força positiva em nossas vidas. O Rabbi Sacks nos dá um exemplo disso quando falou no Kinus Shulchin da Chabad, a grande reunião de cerca de 5.000 emissários do Beit Chabad de todo o mundo. Ele ali contou como, em 1978, visitou o Lubavitcher Rebbe para pedir seu conselho sobre qual carreira deveria seguir. Ele fez isso conforme o costume. Enviou ao Rebbe um bilhete com as opções A, B ou C, esperando que ele indicasse qual carreira seguir. As opções eram tornar-se advogado, economista ou filósofo acadêmico, como membro da faculdade em Cambridge ou como professor em outro lugar. O Rebbe leu a lista e disse não a todos os três. A missão do Rabbi Sacks, disse ele, seria treinar rabinos no Jewish College, agora chamada London School of Jewish Studies, e se tornar um rabino congregacional. Então, da noite para o dia, diz o Rabbi Sacks, ele se pegou, se despedindo de todas as suas aspirações e de tudo o que havia sido treinado. O estranho é que, no final das contas, ele cumpriu todas essas expectativas, apesar de caminhar em direção oposta. Ele se tornou um advogado honorário no Inner Temple e proferiu uma palestra sobre direito na frente de 600 advogados e do ministro da Justiça britânico. Ele deu as duas principais palestras de economia na Grã-Bretanha e tornou-se membro da faculdade de Cambridge e professor de filosofia em várias universidades. Isso, segundo o Rabbi Sacks, fez com que ele se identificasse com o José bíblico, porque tantas vezes o que ele sonhava se concretizava no momento em que perdia as esperanças. Só em retrospecto ele conseguiu descobrir que o Rebbe não estava lhe dizendo para desistir dos seus planos de carreira. Ele estava simplesmente traçando uma rota diferente e mais benéfica. A maneira como escrevemos o próximo capítulo das nossas vidas afeta todos os outros que vieram antes. Pela ação do futuro, podemos resgatar grande parte da dor do passado. E como sempre, a nossa mensagem final, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações.
No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.